Então, o que que aconteceu? Um belo dia eu entrei, fui trabalhar numa outra fábrica, e nessa outra fábrica o dono era um judeu. E esse judeu, ele não gostava que ninguém sentasse na máquina para costurar que não fosse costureira. Ninguém, só tinha que sentar na máquina se a pessoa fosse costureira profissional. E eu tava com aquela curiosidade, que eu dentro de mim eu tinha criado, que eu já sabia costurar. Eu só queria uma oportunidade. E com certeza essa observação das mãos, dos pés me ajudaram muito. Porque eu vou dizer por que me ajudou. O que aconteceu? Um belo dia, na hora do almoço, apagaram as luzes. E eu almocei correndo, comi, acho que engoli a comida e subi para o setor das máquinas. E observei que o dono da empresa não estava lá, gente. Eu sei que de repente isso não é correto, mas foi propósito. Eu fui por tudo ou nada. Eu peguei, liguei a máquina, peguei um pedacinho de pano e comecei a costurar. E nessa de começar a costurar, levava o paninho para lá e para cá, eu já tinha olhado como é que passava a linha pelos caminhos da máquina de costura. Já tinha observado tudo e tô lá costurando naquele pedacinho de pano. Eis que, de repente, o dono da empresa chegou. O que ele fez? Ele veio assim por trás, sem eu observar, e cortou a linha da máquina. Ele cortou a linha da máquina. E eu fiquei assim, costurando e não tinha mais linha, né? Aí tomei aquele susto. Ele pegou e falou assim: você sabe que eu não gosto que ninguém sente na máquina para poder costurar. Mas ele observou as minhas habilidades. Ele falou assim: eu quero ver agora, já que eu tirei a linha, quero ver se você vai passar os caminhos da linha aqui na máquina. E eu consegui passar. Desde esse dia, ele não me tirou mais da máquina. Ele decidiu me ensinar a costurar. Eu fazia o serviço de costureira, embora não recebesse ainda de acordo com um salário de costureira. Nessa época, eu tinha apenas 16 anos. E como você passa para costureira profissional? Você só passa para costureira profissional quando você faz 2 anos dentro daquela empresa como auxiliar de costura. E acabou que eu não fiquei muito tempo nessa empresa. Eu fiquei meses lá, porque numa empresa ao lado, uma empresa que tinha 5 andares, de uma camisaria maravilhosa, era a menina dos meus olhos e eu queria ir para lá, porque lá tinha prêmio, lá tinha muitas vantagens. Só que eu não tinha na minha carteira como costureira e lá estava dando vaga só para costureira. Mais uma vez, a Denise das Neves foi ousada. O que eu fiz? Peguei e fui para fila, né? E chegou lá na fila, os seguranças perguntando: quem são as costureiras que estão aqui para poder preencher a vaga? Eu me enfiei no meio das costureiras, gente. Tá? Me enfiei no meio das costureiras e lá fui eu. Aí chegou lá, eu já sabia fazer a camisa, né? Já sabia montar a camisa que eu já tinha aprendido lá na outra empresa lá, que o judeu tinha me ensinado. E comecei a fazer o trabalho. Só que assim, lá, a responsável que estava contratando as pessoas, ela ia chamando de uma a uma. Eu já estava morrendo de fome, gente. Porque eu cheguei 7 horas da manhã e era praticamente 11 e pouca da manhã e nada da mulher me chamar para dizer se eu tinha passado ou não tinha passado. Eis que ficou o salão vazio. E só a Denise das Neves, né? Mas eu nunca passo em branco as luvas. Graças a Deus, eu sou filha do autor da obra. Ela me chamou, olhou o meu serviço e falou assim: você passou. Agora me dá sua carteira de trabalho. Gente, quando ela pediu a carteira de trabalho, eu fiquei dou. Como que eu ia fazer? Porque eu não tinha na minha carteira de trabalho que eu era costureira ainda. Não tinha que eu era costureira. Então, o que eu fiz? Eu peguei, dei minha carteira assim para ela devagar. Quando ela abriu, ela falou assim: danadinha você não é costureira, mas você fez o serviço de costureira, você está contratada. Eu, dentro da minha singela ignorância, fui para casa feliz da vida. Pô, passei, vou trabalhar na empresa feliz, né? Feliz porque tinha sido contratada pela empresa que eu queria, a empresa de costura que eu queria.
Só que eu não sabia do propósito maior, de uma coisa maior que Deus, sem eu ter conhecido ele, porque nessa época eu ainda não era cristã, ainda não era serva de Deus, já estava preparando para mim. Fui para casa e fiz o teste, exames, tudo direitinho. Quando eu comecei a trabalhar, passou mais ou menos coisa de uma semana, eles devolveram a minha carteira. Eles devolveram a minha carteira. E pasmem, gente, sabe o que tinha na minha carteira escrito? Costureira profissional, ou seja, eu passei para costureira profissional com menos de 2 anos. Com menos de 2 anos eu passei e eu tinha acabado de completar 18 anos de idade, mas naquela época a maioridade era com 21 anos. Eu era costureira mais nova, embora, né, era uma fase que eu ainda estava rebelde, querendo chamar a atenção dos meus pais, porque eu queria amor e atenção deles, então foi uma fase que eu fui funkeira, a doutora Denise foi funkeira. Morava em comunidade que eu frequentava baile de favela, andava com umas companhias que não era para andar, mas dentro do meu coração tinha um propósito maior. Propósito maior porque eu não queria ficar só naquilo. Só que assim, eu não tinha um incentivo tão grande dentro da minha casa para poder estar... vai estudar. Um incentivo era que a gente tinha que trabalhar, tinha que ter uma profissão, né? E tava bom. E um belo dia, dentro dessa fábrica de costura, uma costureira chegou para mim e falou assim: Nise, você fala tão direitinho, conversa, você é articulada, por que você não volta a estudar? E eu voltei a estudar. Né? Tomei um susto porque eu fui estudar à noite, e à noite o ritmo era totalmente diferente, eu via de tudo, sabe? Até porque eu estudava num colégio dentro de uma comunidade, próximo da onde eu morava, e vi de tudo dentro desse colégio, de tudo. Graças a Deus, assim, tive vários livramentos, tive um conselho que eu digo para todos vocês: o mundo oferece tudo, abraça quem quiser. Por quê? Eu estudei, gente, com mulher de traficante, eu estudei com filho de traficante, eu estudei com pessoas que iam com arma, que iam com droga, e eu nunca me envolvi em nada disso. Apesar de frequentar baile funk, apesar de ter amigos que viviam nesse meio, sabe? Eu tinha sempre o ensinamento da minha mãe dentro do meu coração, essa fala, que o mundo oferecia tudo, abraçava quem quisesse. Então eu não queria abraçar aquilo, eu queria algo maior, tá? Mas esse algo maior, as pessoas às vezes, vou falar um termo engraçado que eu uso muito, as pessoas xoxavam, mangavam, riam. Como? Como que você vai ser advogada? Como você quer ser advogada? Como? Primeiro que você não tem nome. E eu falava assim: tenho sim, meu nome é Denise das Neves. Não, mas não é esse nome que eu tô falando, não. É um nome de alguém famoso, de alguma família que já vem nesse ritmo da advocacia. Primeiro que você mora aqui. Você mora dentro da comunidade, você mora na favela da Grota, você mora aqui, tem pouco tempo que asfaltou, entendeu? A vala que corria, né? Como é que você vai ser? Aí já veio a subjugação pelo local onde eu morava. E detalhe, ainda tem um outro detalhe, que o pessoal ainda castigava. Gente, meu nome é Denise das Neves. Olha a minha cor. Como? Você nega, preta desse jeito, você vai ser advogada como? Aonde você vai ter oportunidade? E eu gosto de desafio, gente. Eu amo desafio. Desafio e palavras assim, negativas, elas me encorajam. Elas servem como combustível. Essas palavras assim, você não vai ser, você não vai conseguir, são músicas para o meu ouvido diante de tanta dificuldade que eu vim. Eu venho de um ventre onde meu pai, o meu genitor não me queria. Então, eu estava no lucro, gente. Eu estava no lucro. E o que aconteceu? Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge
Da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Chegando, tem